Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Muito bom estar com você em mais uma edição ao vivo do Opinião. Opinião há 2 anos já, não é? Aqui sempre, todo dia, uma entrevista importante, interessante, como a de hoje, por exemplo. Trazendo para você muitas informações, aquelas que você precisa para terminar bem o seu dia, não é? E hoje, um dia aí atípico aqui na cidade de Cuiabá, porque chovendo, né? Toda hora que chove, o tempinho está gostoso até, mas para ficar em casa e também assistindo ao programa Opinião. Obrigado por você estar conosco aqui, esteja você aonde for, seja pelo canal 22, como também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão pelo carinho da companhia. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então, boa noite a você, e eu quero já apresentar, né, deveria ter feito já, mas o nosso entrevistado de hoje, como você viu nessa aberta, nessa tomada geral, ele é empresário e também diretor regional da Absolar, coordenador, né, da Absolar, o Thiago Viana. Na verdade, também, ele é presidente do Sindenergia Mato Grosso. E o programa hoje está com toda a energia e vamos falar sobre isso, a nossa energia solar, Mato Grosso, Cuiabá em especial, que tem 2 sóis para cada um dos mato-grossenses, né? A gente vai estar falando sobre isso aqui agora. Já vou até perguntar, Thiago, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? É verdade que tem um estudo aí que Cuiabá desponta, liderando o ranking nacional, nesse fator energia solar? Como é que se deu isso, se procede e como que se mede esse ranking? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, Paulo, o convite de estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento do nosso setor, também agradecer a presença do Lorenberg. E é verdade sim, Paulo, Cuiabá, notícia boa para os cuiabanos aí, é a locomotiva da solar no Brasil. É a primeira cidade em potência instalada de energia fotovoltaica no Brasil. Proporcionalmente, você está falando? Não, potência total. Potência mesmo? É a primeira cidade que foi a primeira a romper a barreira dos 100 metros de potência, 100 megawatts de potência instalada. Olha só, rapaz. E atualmente a gente ocupa esse primeiro lugar no ranking faz 12 meses consecutivos. Esses dados eles vêm através da ANEEL, que vai atualizando mensalmente a conexão de novos sistemas fotovoltaicos à rede elétrica brasileira. Só para ter uma ideia, qual é o segundo colocado? O segundo colocado atualmente, Manaus. acho que é Brasília e Uberlândia. Isso a Absolar publica mensalmente essa lista. As 4 cidades do Centro-Oeste estão entre, as 4 capitais, né, estão entre as top 10 do Brasil em potência instalada de fotovoltaica. Então não é só Cuiabá, é o Mato Grosso e o Centro-Oeste como um todo também. Eu chamar o Lorenberg para a conversa aqui, Lorenberg, por favor. Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas alegria muito de vê-lo aqui, de tê-lo aqui no nosso programa, no nosso bate-papo, vai ajudar a todos nós e é também um amigo telespectador. Eu vou pegar carona nessa questão que o Paulo já levantou para acrescentar um outro ponto. Eu estava olhando o site da Absolar no dia 30 de agosto do ano passado, e aí eu peguei um trecho desta matéria na Absolar, no site, entre aspas, o Mato Grosso possui 32.307 sistemas de energia solar na geração própria, espalhados por 141 cidades, ou seja, por todo o Mato Grosso, por todo o estado. São mais de 3 bilhões em investimentos, criação de mais de 14,1 mil empregos e a arrecadação de mais de 571 milhões ao poder público. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho aqui. Esses números certamente aumentaram, né? De outubro para cá. Agosto, né? Agosto para cá. Os números praticamente devem ter dobrado de lá para cá. Olha só, rapaz. A energia fotovoltaica, Lorenberg, eu vou dizer que é o jeito mais fácil de um cidadão comum poder gerar sua própria energia, né? É a fonte mais democrática
apesar de ela parecer cara no primeiro momento, porque os investimentos são vultosos, né? Hoje na faixa aí de para cada R$1.000 de conta de energia, você vai gastar aí na faixa de uns R$40.000 de investimento. Então parece um valor alto, né? Para quem gasta R$1.000, você botar R$40.000 de investimento. Acontece que, na prática, quando a pessoa resolve fazer um estudo do seu planejamento energético, hoje com a energia solar, ele está conseguindo trocar o valor que ele paga de conta de luz mensalmente por uma parcela de um financiamento. Então ele não tem uma alteração no seu fluxo de caixa normal, né? Não vai faltar dinheiro porque ele não está fazendo um investimento que ele tem que tirar mais dinheiro do bolso. Ele simplesmente troca aquela conta de energia por uma parcela do financiamento dentro de um certo payback, que é o tempo de retorno desse investimento, e aí depois esse valor que ele pagava fica líquido como saldo, sobra de caixa no fluxo financeiro dele. Olha só, eu tenho uma dúvida aqui. Olha só, hoje, como você falou aí, né, no começo é um pouco mais salgado, porque tem todo um equipamento e é uma coisa nova ainda. Fica quanto hoje, mais ou menos? Você falou a cada 1.000 de consumo? Cada R$1.000 de conta de energia, né, para um cliente grupo B, ele vai ter que investir uns R$40.000 para poder zerar essa fatura. Essa cifra que eu quero pegar, R$40.000, vamos colocar aqui. Quem hoje das instituições financeiras estão trabalhando com linhas de crédito para isso? Tem banco público ou são só os privados ou vice-versa? Como é que está isso? O movimento da Solar começou principalmente com os bancos privados, no primeiro momento, mas atualmente os bancos públicos já estão atuando de forma massiva. A entrada recente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, financiando esse tipo de investimento, onde todo o mercado bancário entendeu que na fotovoltaica o risco de inadimplência é muito baixo, justamente por causa daquela analogia que eu fiz, onde o cara não gera uma conta a mais para ele pagar. Ele simplesmente está trocando uma conta por outra. Então, o risco de ser inadimplente nesse tipo de investimento é muito baixo. Quando você tem inadimplência baixa, você vai ter taxa de juro baixa e possivelmente um payback mais reduzido por conta de uma taxa de juro mais baixa. E subsídio? Aliás, nós falamos aqui, e cansamos de falar, debater esse assunto, ainda tem alguma faísca que sai vez ou outra, a questão dos impostos, da taxação e tudo mais, né? Eu quero, além de falar da taxação, que fala, taxar o sol, que não sei o quê, isso já é coisa do passado ou ainda tem esse murmurinho perdurando por aí? E, além disso, não haveria que ter um subsídio por parte do poder do governo ou dos governos para que facilitasse a vida das pessoas nesse sentido? Já existe a Solar, ela já vem desde 2012 sendo implementada através da ANEEL. Existem diversos benefícios fiscais para que você possa instalar o seu sistema fotovoltaico. Quando você faz quando ocorre a importação, né, desse material que normalmente é fabricado em China, Europa e Estados Unidos, não existe ICMS. Na hora que você faz a compra do seu gerador, é isento ICMS. Tá? Então existe um convênio do CONFAS, onde todos os estados concordaram em isentar o ICMS na hora que você faz a aquisição do seu sistema fotovoltaico. Mas isso não tem um prazo? Não tem um prazo aí que a partir de tal... Eu lembro que tem gente que tem que correr contra o tempo para daqui a pouco fazer... Senão vai perder esse benefício. Então vamos lá. São vários impostos e taxas, e eu vou tentar separar isso para o nosso telespectador, porque uma coisa é o ICMS, que é aplicado sobre a tarifa já tributada. Você pega a tarifa seca e aplica o ICMS. Então, no Mato Grosso, a primeira discussão que teve sobre essa questão do ICMS aconteceu em 2019, quando estava havendo uma revisão de todos os incentivos fiscais do Estado, e houve a tentativa naquela época de se retirar um incentivo que já existia, através do convênio 16 do CONFAS, que previa a isenção de ICMS sobre a energia injetada em geração distribuída. Então, o que vinha acontecendo desde 2012 quase acabou em 2019, e lá em 2019 foi refeito por lei, porque antes estava sendo cumprido por decreto, e foi regulamentado lá por lei. E aí, em abril de 21, houve uma nova interpretação da Secretaria de Fazenda, onde eles interpretaram que nesse convênio cabia a cobrança sobre uma parcela da tarifa de energia, que seria a TUG, né? E aí começou a cobrança dessa ICMS, que foi a famosa taxação do sol, em abril de 21. E de lá para cá houve uma judicialização muito forte no setor, porque
todos os investidores que tinham feito seus investimentos pensando num certo tempo de retorno, foram surpreendidos com essa parcela de ICMS que geraria uma alteração nessa conta prévia que foi feita antes do investimento. Então, no judiciário, foi grandemente favorável a essas ações e o Estado perdeu sistematicamente diversas delas até que houve um ADIM, né, uma ação direta de constitucionalidade, discutindo não aí mais a incidência ou não da isenção através desse convênio. Foi discutida uma outra tese, que é a não incidência de CMS sobre a geração distribuída. A geração. Sobre a energia que é injetada no sistema em geração distribuída. Então, nessa DIN, o TJ, por unanimidade, decidiu que não existe ICMS sobre geração distribuída. Aí não cabe mais a leitura se há incidência ou não do ICMS sobre aquela parcela, que é aquela mudança de interpretação. Lembra. Então, essa DIN suspendeu hoje, está suspensa no Estado, por uma decisão liminar do TJ, que o ICMS está suspenso. Mas, além disso, Paulo, tem outra questão que é o marco regulatório da geração distribuída, que é a Lei 14.300, que foi promulgada agora em janeiro de 22. Aí é discutida a cobrança da transmissão, que é o grande benefício que todos os sistemas de geração distribuída usam até hoje, que você não paga a transmissão, porque foi um modelo que o Operador Nacional do Sistema achou de trazer investimento para o setor, que antes era inexpressivo, continua ainda, né? Hoje toda a energia solar gerada, tanto geração distribuída como geração centralizada, não chega a 3% do volume de energia do Sistema Elétrico Nacional. Então foi um jeito lá de dar um benefício para quem fosse os primeiros a fazer esse investimento. Então, hoje nenhum sistema de geração distribuída paga transmissão dessa energia dentro da rede elétrica, e que a lei agora vai começar a cobrar para os sistemas que forem solicitados para ser de acesso após 7 de janeiro. Mas a minha pergunta ainda, um resquíciozinho da minha pergunta, dessa que eu fiz agora, é o seguinte: esse então, Tiago, é o momento, considerando essa questão do ICMS, considerando os fatores que você acabou de colocar aí, para quem quer colocar então essa energia solar na casa, ou no comércio, no seu estabelecimento, a hora é agora devido a essa questão da cobrança aí do ICMS? A Lei 14.300, ela trouxe uma janela regulatória, que ela fala o seguinte: quem solicitar o acesso à rede elétrica até 7 de janeiro de 23... 7 de janeiro. 7 de janeiro de 23 é a data limite para a pessoa entrar com um pedido, um protocolo e fazer a sua conexão à rede elétrica. Para quem fizer esse pedido até lá, garante o arcabouço regulatório atual até 2045. E a grande diferença dessa mudança regulatória que vai acontecer por causa da lei é a transmissão vai começar a ser cobrada para todo o sistema de geração distribuída após esse dia. Quanto? Ela começa em 0 em 23 e vai até 28% em 2031. Então ela tem uma progressão de cobrança, né? Cada ano que passa vai sendo aumentado essa alíquota até chegar em 28% em 2031. É que existem 3 cenários de como você pode se conectar no sistema elétrico. Você pode colocar o seu gerador junto à carga, e aí segue essa regra de diluição até 2031. Você pode colocar em geração compartilhada, que é através de associações ou consórcios ou cooperativas. Também. Onde vários cooperados ou associados constroem ou alugam um gerador e conseguem se beneficiar da geração distribuída nessa modalidade, e também vai ser essa cobrança parcelada até 2031. Para autoconsumo remoto, que é a empresa tem uma sede na cidade, não tem um telhado adequado e tem um local afastado onde ela consegue instalar o seu gerador lá e aí destinar essa energia. Para autoconsumo remoto, essa 28% já começa a partir do ano que vem. Bacana, você vê, tem tá tudo escalonado, tudo certinho ali para cada faixa, não é? Pessoal de condomínio também. Lorobeck, por favor, ainda nesse bloco. Presidente, eu vou voltar a uma das respostas logo do começo do programa, que o senhor nos deu, até para ajudar o amigo telespectador que talvez tenha exatamente essa dúvida. E é 2 pontos. O senhor falou logo no início que eu posso empreender, posso trazer um investimento de R$40 mil e logo esse investimento será abatido, né? Mas aonde que entra aí a Solar? A Solar é uma empresa que faz esse intermediário ou não? Onde que entra aí ela?
Qual solar? Absolar. A Absolar não. A Absolar é o seguinte, Perdoe, a Absolar é uma associação que de diversas empresas do setor de energia solar que defende o setor, né? Então, todas essas pautas de regulação, que vai fazer alguma interferência na dinâmica financeira e regulatória do setor, a Absolar está sempre envolvida, então, em todas as instâncias. Me perdoe a minha interferência. Então, se eu quero fazer esse investimento, a Absolar pode me auxiliar, me ajudar a dar dicas, a dar as informações. É isso ou não? Sim, a Absolar ela tem uma cartilha, né? Ela explica como funciona todo o sistema de compensação de energia elétrica, que é o SCEE, né? E também as nossas associadas são empresas de referência aí no mercado que podem estar prestando esse serviço para todos os consumidores, né? Tá certo. Eu só queria... Tem uma informação que chegou aqui. Eu vou deixar essa, porque ela é um pouco... eu quero uma explicação mais detalhada, por isso o bloco está no final. Eu vou pedir, no próximo bloco a gente abre com ela, mas eu queria falar o seguinte. O governo do estado, em meio a toda essa conversa de impostos, redução de impostos, energia e combustível e gás, na questão da energia, o governo de Mato Grosso já colocou em curso, não é, desde o mês de janeiro, foi aprovado pela Assembleia no final do ano e já entrou em vigor, a partir de janeiro, uma nova política tributária sobre a energia, não é? Eu queria que você fizesse uma leitura. De lá para cá, já se pôde perceber diferença com a aplicação dessa redução feita pelo governo do estado? Sim, foi uma redução muito significativa, foi uma redução da alíquota que era antes 27% sobre a energia elétrica, ela baixou para 17%, uma redução de 10 pontos percentuais, quase 38% do valor nominal da alíquota foi reduzido e começou a ser efetivado a partir de janeiro. Então, mas para uma faixa de consumidor, né? Não foi todo o consumidor, porque nem todos pagavam 27%, é isso, né? Sim, era escalonado, né? E agora ela baixou para 17% para todo mundo, né? Então agora ele é 17% reto, flat, para todos os consumidores. Então, não oscila mais, não é? Isso foi uma redução significativa, foi uma perda de arrecadação para os cofres públicos na ordem de 600 milhões de reais por ano, né? Que deixa de ser arrecadado por conta dessa redução de alíquota no ICMS sobre energia elétrica. Deixa de ser arrecadado, mas aí a economia acaba indo pulverizando para outros segmentos, outros setores da economia, não é? O cara acaba economizando quando deixa de gastar. Eu já senti isso lá em casa, não foi tão assim não, mas já senti nas contas lá essa redução depois que entrou em vigor. Na questão da energia, não falando de combustível não, viu? Porque o combustível continua os olhos da cara. O Opinião vai para o intervalo comercial? Vai, sim, senhor. E após o intervalo a gente traz mais discussão sobre esse assunto, sobre a política fotovoltaica, e tem a sua participação também aqui via WhatsApp, participando, interagindo com a gente ao vivo com o Thiago Viana no Opinião, que volta já já, um instante só. Bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião. Opinião hoje, nesta quarta-feira, está entrevistando aqui o presidente do Sindenergia e também coordenador regional da Absolar, o Thiago Viana. Esse assunto a gente vai esmiuçar já já. Eu quero antes, porém, trazer aqui os destaques do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Acompanhe conosco informações a princípio aí da pandemia. Uma idosa de 83 anos da cidade de Colíder, que fica a 650 quilômetros ao norte de Cuiabá, morreu vítima da Covid-19 nesta quarta, dia 8. O óbito consta no painel com as informações da pandemia em Mato Grosso, alimentado aí pela Secretaria de Estado de Saúde diariamente. Conforme o painel, o balanço registrou ainda 519 novos contágios pela doença nas últimas 24 horas. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 741.708 casos do vírus, dos quais em 724.015 as pessoas infectadas se recuperaram da Covid. Contudo, outras 14.929 não resistiram às complicações da Covid. Além disso, 2.200 pessoas seguem em monitoramento. Paralelamente,
a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva é de 18,56%, enquanto o mesmo número para leitos de enfermaria é de 8%. Então, rapaz, na Assembleia Legislativa, após uma discussão, o deputado Botelho colocou o projeto em mais discussão. Dos 19 deputados que votaram nesse projeto de lei legislativo, 11 votaram favoráveis pelo parecer da comissão e 8 foram contrários. Estou falando aí da questão da RGA. Perdemos, abre aspas, perdemos a batalha, mas não a guerra. Queremos a presença aí dos secretários aqui, já que o governador não tem coragem de debater com a gente. Que venham os secretários e que façam uma proposta decente para as perdas do RGA, fecha aspas, disse o delegado Claudinei. O Valdir Barranco, deputado do PT, também disse que o governo não paga a RGA, aspas, porque não quer. Abre aspas de novo para o Barranco. O governo gastou no ano passado 38,36% em gastos na receita líquida em folha de pessoal no ano passado. Temos uma margem dos 54%, muito grande do que prevê a lei de responsabilidade. O deputado Lúdio Cabral, do PT também, ele pediu a fala e sugeriu que seja feita a votação nominal dos deputados. Nesse momento, no final da votação, o Botelho e a Comissão de Trabalho e também Administração Pública, ele afirmou aí que deu o parecer contrário ao projeto de lei legislativo. Acesse aí www.gazeta digital. Tem essa informação também aí, é nova, é de hoje à tarde, rapaz. Novidade aí no Judiciário. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou a soltura da adolescente que matou a tiros Isabelle Guimarães Ramos. A decisão foi proferida na tarde desta quarta-feira, dia 8. Ao longo da sessão que julgou o caso, a terceira Câmara Criminal mudou o entendimento sobre o ocorrido, alterando aí o crime de homicídio doloso para culposo. Na primeira votação sobre o caso, não houve consenso por parte dos magistrados. Isso porque 2 desembargadores votaram contra o recurso impetrado pela defesa da atiradora, enquanto o terceiro magistrado deu parecer favorável. Porém, pelo fato de ser uma causa de regime socioeducativo, a decisão tomada deveria ser unânime. Desta forma, mais 2 desembargadores foram acionados para avaliarem o caso. Assim, na segunda votação sobre o caso, foram 3 votos a favor da manifestação de defesa contra 2 votos. Mais detalhes aí no Gazeta Digital. Dá uma clicada aí, tem notícias também de esporte, polícia, política, enfim. Esteja sempre muito bem informado. Tiago Viana, presidente aí do Sindenergia. A gente anunciou que você viria aqui para falar desse assunto tão importante, não é? Que muita gente tem, se não curiosidade, vontade de fazer a instalação, até para economizar. Algumas pessoas mandaram perguntas para a gente aqui. Eu queria, produção, tem a primeira pergunta em vídeo. Gersinho, vamos colocar a primeira pergunta em vídeo, é o Zé Carlos, para o nosso entrevistado aqui. Bora ver aqui. O que está perguntando aqui? Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite ao Tiago Viana e todos que estão assistindo o programa Opinião. Sou José Carlos, presidente do bairro Sol Nascente, aqui na capital. Tiago, a resolução 687 de 2015 trata-se de geração de 3 categorias, de 3 modalidades de geração distribuídas. A geração compartilhada, as múltiplas unidades consumidoras e o autoconsumo remoto. Aproveitando-se você aí no programa, hoje, aqui no Mato Grosso,
qual dessa modalidade é a mais frequente e a que vocês mais têm reclamação ou a que vocês mais ajudam os consumidores? A modalidade que tem a maior penetração, de uma forma toda, não só no Mato Grosso, mas no Brasil todo, é a junta-carga. Tá? Mais de 70% de todos os sistemas fotovoltaicos são microsistemas instalhados em telhado nas residências. Então essa é onde tem a maior penetração da fotovoltaica a nível de Brasil e também no Mato Grosso. Tá certo. Obrigado aí, viu, Zé Carlos, do Sol Nascente, a todos aí do Sol Nascente, obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência de vocês aí. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente também aqui via WhatsApp, 99932-2529. Você pode mandar em texto a sua pergunta aqui para o Tiago responder no Opinião. Lorenberg. Aproveitando a carona do nosso amigo lá do presidente do bairro, no intervalo nós estávamos conversando exatamente sobre a colocação de Cuiabá, de Mato Grosso, e passa a ser destaque, tanto Mato Grosso quanto Cuiabá, na questão da energia. Sim. Só relembrando, né, Cuiabá é a primeira cidade do país em potência instalada nominal de fotovoltaica. Nós temos hoje 117 megawatts. O Mato Grosso... Em potência. Em potência, tá? O Mato Grosso, em potência, é o quarto do Brasil. A gente perde para Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, tá? Que tem mais potência. Minas é a primeira com 1,7 GB, né? O Mato Grosso teria quase 0,7 GB. Mas se a gente fazer um contraste entre a potência instalada contra o tamanho do mercado, ou seja, quanto daquela energia que é consumida no mercado tem origem na geração distribuída. O que no Brasil hoje está beirando aí uns 3%, né, que seria 2,9% o volume de geração de energia solar, né, na matriz elétrica nacional, no Mato Grosso esse número é acima de 10%. Então, para o nosso consumo hoje, que está na faixa de 10 terawatt-hora ano, mais de 10% desse volume hoje já é gerado por geração distribuída no Mato Grosso. E aí, esse número, o Mato Grosso está em primeiro local disparado também no Brasil, que é a penetração da geração distribuída sobre a energia consumida dentro do estado. Olha, tem mais uma participação que chega via WhatsApp aqui, agora em texto, bora ver aqui na tela. Tem como, será que a gente não vai piscar que nem ontem não? Porque ontem estava horrível aqui, né? Aqui, boa noite. E as fazendas de produção de energia solar já existe para a CPF? E qual a economia gerada? A pessoa não se identificou, não, mas essa é uma pergunta que chegou aqui via WhatsApp. Eu acho que ele está falando aí sobre quando a pessoa não faz o próprio investimento, né? Isso é um investimento feito por terceiros, onde essa energia ela é cedida para quem não tem condição de fazer seu próprio investimento, mas a pessoa consegue aferir uma certa redução no seu consumo de energia elétrica, fazendo uso dessa energia renovável, limpa, mais barata, né? Então essas fazendas já existem, tanto para a CPF quanto para a CNPJ, tá? O que aconteceu foi um apuramento na lei, né, na 14.300, que pegou todas as regulações que vinham na 482, na 687, na 725 e juntou isso agora num projeto de lei, que é agora o nosso marco regulatório da geração distribuída a nível de Brasil. Como que se mede? Aqui nós temos, tem uma discussão polêmica, inclusive, a gente falou sobre isso aqui ontem ou anteontem, de instalação de pequenas centrais hidrelétricas. Centrais hidrelétricas. No rio, ao longo do rio. Seria uma fonte também de energia, né? Aí tem a fotovoltaica. Como é que está a distribuição, percentualmente falando, aqui no estado de Mato Grosso? Como é que está a concorrência entre si? E quais outras fontes que nós temos aí para servir a população? Vamos lá. Em geração distribuída são basicamente 4 fontes, né? Então você tem solar fotovoltaica, eólica, biomassa e biogás e hidrelétrica. Tá? Essas são as fontes renováveis que estão dentro do arcabouço da geração distribuída. No Mato Grosso, ela é basicamente só solar, tem um pouco de hídrica e um pouco de biomassa e biogás. A eólica no Mato Grosso não vai bem porque a gente tem pouca velocidade de vento. Então aqui os investimentos em eólica não devem acontecer. Do ponto de vista do sistema elétrico nacional, e aí não estamos falando só de geração distribuída, né? A geração distribuída, como eu falei, ela é muito pouco da matriz elétrica nacional, ela é pouca, 3%.
a grande origem da energia do Brasil é hídrica, né? Tanto que você vê que quando você tem um problema de meteorologia, né, nós estamos sofrendo todos os desdobramentos da maior crise hídrica dos últimos 100 anos que aconteceu no passado, né, e a gente estava pagando essa conta até abril aqui, que foi essa bandeira vermelha de crise hídrica que usou para pagar um pouco do rombo que veio sendo trazido para as concessionárias em função do custo maior que eles têm que comprar da energia, né? Enquanto uma energia hídrica ou as renováveis está sendo comercializada no Mercado Livre na faixa de R$200, R$250 o megawatt-hora, em condições normais, né, dentro de uma previsão, quando há uma escassez, é necessário que se ligue às térmicas, para que não haja falta de energia no sistema elétrico nacional. Essa energia de térmica, ela sai de R$200 para R$2.700 no Mato Grosso e até R$3.800 em outros estados. Então, por isso que essa bandeira ela vem para acabar com esse buraco, né, de uma energia que antes você estava pagando 200 e as concessionárias se veem forçadas a pagar 2.700 ou 1.700. Então, é o jeito que a nossa regulação prevê que quando você tem um problema hídrico, essa diferença de fluxo de caixa seja passado também para o contribuinte. Entendi. Olha, tem mais uma participação que chegou aqui, bora colocar, foi em vídeo também, a segunda participação em vídeo. Eu acho que o Biraci. Põe aí, por favor, aí a segunda participação em vídeo. Pergunta. Boa noite, bancada do programa Opinião. Sou Bira, presidente do bairro Novo Tempo. Gostaria de saber do senhor Tiago Viana se existe algum projeto do governo federal para que esteja beneficiando os pequenos produtores, bem como as pessoas de baixa renda, em projetos com relação à energia solar. É o Bira, o Biraci, né? O Bira participando conosco aqui do Sol Nascente, que ele falou? Esqueci o bairro dele. Sol Nascente era o... Não, Novo Tempo. É o anterior. Era o anterior. Desculpa aí, viu, Bira? Eu sei que você é do Novo Tempo, eu acabei errando aqui. Obrigado pela participação, querido. Por favor. Sim, existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso e dois deles, um é para que os bancos públicos possam acessar algumas linhas a mais do BNDES, para que você consiga reduzir essa taxa. E um muito interessante, que se não me engano é da Cátia Abreu, ela prevê que recursos do SFH, que é o Sistema de Habitação, né, o Sistema Financeiro de Habitação, possam ser também aplicados para a geração solar. Como que funcionaria isso? Então, por exemplo, toda pessoa que hoje tem uma parcela de uma casa, que está pagando a sua parcela da sua casa, né, financiamento através do SFH, poderia fazer um aditivo a esse contrato, né, onde são taxas bem atrativas de juro, né, e instalar o seu sistema fotovoltaico na sua residência e pagar através da mesma parcela da casa própria. Então, na hora que isso acontecer, você vai conseguir trazer um acesso muito fácil para vamos dizer, as classes mais desfavorecidas, que elas possam pegar esse investimento fotovoltaico e só incluir na parcela do seu financiamento e também porque ela está agregando valor na sua casa, né? Ela está trazendo um gerador fotovoltaico para o seu telhado. Então, faz sentido que esse investimento possa ser abatido do financiamento da casa. Algumas unidades habitacionais, alguns conjuntos já estão sendo entregues com o sistema de fotovoltaico. Até o programa Minha Casa Minha Vida... Aqui em Cuiabá, parece que lá no Nico Baracate, eu parece que eu vi alguma coisa nesse sentido. Até o programa Minha Casa Minha Vida, você tinha placa térmica solar, né? Para aquecimento de água, né? Agora, só para isso? Só para térmica. E aí no Minha Casa Verde e Amarela agora parece que tem algum movimento do governo para que se possa também incluir uma certa quantia de fotovoltaico nos projetos atuais. É um caminho sem volta, né, Tiago? Isso aí, isso aí. Se eu falo assim, é opinião, né? Se não houver taxação absurda ao ponto de encarecer isso aí, isso vai ser daqui a pouco uma coisa muito comum. O movimento para a energia elétrica está acontecendo como um todo, né? Você vê à medida que a tecnologia vai evoluindo, né? Os motores elétricos, os carros elétricos, a hora que vier, eles vão trazer uma revolução muito grande para esse setor de mobilidade, porque a energia elétrica é mais barata que o combustível, né? Você gasta menos para se movimentar.
E as renováveis, cada vez mais, elas vai baratear esse preço, como já vem barateando no médio e longo prazo, e as pessoas vão estar podendo gerar a sua própria energia, né? Eu acredito também, como você, Paulo, que é um caminho sem volta. Tá? Eu acho que assim, o arcabouço legal, né, tentou segurar durante muitos anos tentou segurar essas fontes renováveis, hoje eles não conseguem mais. Tanto que você vê que muitas empresas do setor petroleiro mundial estão buscando ativos de energia renovável no mundo inteiro, e no Brasil também, né? Você vê que hoje na ANEEL existem atualmente mais de 180 gigas de novos projetos solicitando outorga para fazer a instalação no Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil ele tem 160 gigas de potência instalada hoje. Então, o que tem protocolado hoje de solicitação de outorga na ANEEL, mais do que dobra a potência instalada a nível de Brasil. Então, entendi. A ANEEL está com uma tarefa árdua para fazer essas análises aí. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouquinho eu trago mais perguntas do Lorenberg Alves e também do telespectador aqui do programa Opinião, que hoje entrevista o Thiago Viana, que é o presidente aqui do Sindenergia e também coordenador da Absolar Regional MT. A gente volta já, um instante só. Ok, a gente retoma o programa Opinião, agora o terceiro bloco do programa Opinião, hoje entrevistando o Thiago Viana. O Thiago, como eu disse ao longo do programa, né, ele está aqui em nome do Sindenergia e também da Absolar, e coordenador aqui no estado de Mato Grosso da Absolar, que é uma associação envolvendo as tratativas do segmento fotovoltaico em Mato Grosso. O Lorenberg, por favor, vamos abrir o bloco de perguntas aqui. Presidente, tem um trecho aqui de um artigo que o senhor escreveu e que eu encontrei no site O Documento, no dia 10 de maio deste ano, Energia e Desenvolvimento de Mato Grosso. Eu vou ler um trecho que eu gostaria muito de um comentário do senhor, até porque esse trecho me chamou muito a atenção também. A partir do ano de 2023, os consumidores com uma média de demanda superior a 500 kW conseguirão escolher os fornecedores e a concessionária que irão atender sua demanda por energia. A principal delas será a fonte solar. E grandes empresas buscam comprar esse tipo de energia, tanto por compromisso de redução de emissão de gases, quanto por uma exigência da sociedade, o que influencia diretamente na imagem do negócio. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito, principalmente, da questão da imagem do negócio e, sobretudo, lá, o consumidor irá escolher a concessionária, irá escolher quem vai fornecer. Esse trecho, ele trata da abertura do Mercado Livre, né? Que hoje, para você acessar o Mercado Livre, existe uma questão de potência mínima que as unidades consumidoras têm que ter para você poder acessar, fazer acesso ao Mercado Livre de compra de energia, que daí não é um mercado cativo. Você não está preso dentro da concessionária. Então, você pode escolher sair do mercado cativo, ir para o Mercado Livre, onde você vai poder comprar a sua energia de qualquer geradora e aí pagar a transmissão e os impostos dentro da conta da concessionária. Então, esse 500 tratava com relação a isso, né? A fotovoltaica, ela é... Desculpa, eu esqueci a pergunta. Não, era essa da questão de escolher, e aí lá no último trecho, na última linha desse trecho, fala exatamente da questão da imagem do negócio. Sim, do ESG. Isso. Essa é uma onda global, né? O ESG, que é o Environmental, Social and Governance, né? Então, é como que as empresas estão preocupadas em deixar principalmente a sua marca de carbono dentro do mundo, né? Então, se hoje, voltando, né, as petroleiras que têm uma marca muito pesada de carbono no mundo, eles estão voluntariamente indo atrás desses ativos que fazem essa recuperação do carbono, né? Então, são até fontes de renda para quem faz investimentos no solar, que o solar ele gera um crédito de carbono, né? Então, você pode estar trazendo isso para solar também. Mais uma participação aqui que chegou uma pergunta que chega aqui ao Thiago. Bora ver quem está participando em vídeo. Tem a participação aí? Bora ver, por favor. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvinte do
programa Opinião. Eu sou o Reinaldo, lá do Jardim Itamaraty, vice-presidente de bairro. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Zé Carlão Sol Nascente, nosso amigo guerreiro aí. Tiago Viana, quero aproveitar e perguntar para você o seguinte, com relação ao meio ambiente, como que você vê esse cenário da energia solar? Realmente tem um diferencial muito grande para o meio ambiente, favorecendo o meio ambiente? E a outra pergunta é o seguinte, por que a Energisa ainda dificulta a gente colocar mais uma unidade no CPF? E sempre a mesma ladainha, eles não sabem, ninguém sabe, etc. Um abraço, Reinaldo. Rapaz, o que o pessoal reclama dessa questão do CPF na unidade é um absurdo, né? Mas, enfim, tá? As duas perguntas para você. A primeira, do ponto de vista ambiental, eu diria que a solar é a que tem o menor impacto, né? Porque ela não gera nem ruído, ela não gera nenhum tipo de dano durante a sua operação. A discussão é se na hora que você fabrica o módulo, você está gastando mais energia, né, na hora que você fabrica o módulo. Então a discussão é essa. Eu diria que é uma discussão um pouco inócua, porque como esse módulo não é fabricado aqui mesmo, é fabricado na China, esse dano ambiental estaria lá. Então para o Brasil, ela definitivamente é a que tem menos impacto ambiental do ponto de vista do meio ambiente. No caso eu não entendi a pergunta dele com relação ao CPF. Não se pode, pelo que eu entendi. A Energisa não está aceitando, está fazendo impedimento, diz que não sabe como funciona. Isso aí é o seguinte, tem que ver quem que está operando para ele isso, né? Porque existem regras regulatórias que têm que ser cumpridas e a Energisa é obrigada a cumprir. Se ela não está cumprindo, existe o caminho para se reclamar, que é através das ouvidorias na própria Energisa. Se não resolver nas ouvidorias, leva para a AGER. Se não resolver na AGER, leva para a ANEEL. Normalmente a gente tem, com um bom diálogo, resolvido todas essas demandas aí junto à concessionária. Ok. Então, é um assunto que é alegado sempre, né? A dificuldade de CPF em duas unidades. E aí eu não entendi direito também como ele quis esmiuçar, mas eu sei que por aí tem esse tipo de... que funciona assim, você pode ter um gerador e essa energia que é gerada, ela pode ser distribuída para múltiplas unidades consumidoras. Só que desde que todas as unidades consumidoras onde está o gerador e as beneficiárias estejam ou no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF. Então você pode, através de um autoconsumo remoto, estar fazendo a geração num local e estar distribuindo para outras unidades consumidoras. É que há necessidade que seja feita a troca de titularidade dessas unidades antes do início da geração. Porque senão você vai ter que esperar fazer a troca de titularidade, que existe um prazo regulatório para isso, né, para depois essa unidade poder receber essa energia. Tiago, o que acontece, aquele cidadão que tem placa solar em casa, tal, e cuja energia não é usada, o que acontece com essa energia aí? Vai para outro? Como é que funciona isso? Hoje funciona da seguinte forma, se ele gera e não consome, fica um saldo em kWh anotado naquela unidade consumidora beneficiária. E aí, a partir do momento que esse saldo entra, ele tem 60 meses para fazer o consumo desse saldo. Se ele não consumir dentro de 60 meses, expira. Como se fosse milhas de avião. Então, ele tem um balanço, mais e menos, sobre o que ele injeta e sobre o que ele compensa. Então, à medida que ele gerou o saldo, ele tem 60 meses para fazer uso desse saldo. É importante a gente ressaltar que está acontecendo uma consulta pública na ANEEL, atualmente, agora está vigente, onde está sendo proposto que esse saldo possa ser comercializado pelo dono da beneficiária. Então, esse saldo seria comercializado para a própria concessionária. Pode vender, então, para a própria... Não, venderia para a própria concessionária. Então, isso é uma mudança regulatória que está no cenário do setor. A discussão que está em curso. Que está em curso agora para que o saldo possa ser comercializado. É uma boa saída essa também. É uma boa saída. Lorenberg. Teve um dos nossos telespectadores que falou de questão do meio ambiente. Aproveitando essa deixa do meio ambiente, tem um trecho de um artigo seu que eu encontrei no portal Sorriso, do dia 28 de fevereiro deste ano, Tiago, e falava exatamente o seguinte: há dificuldades na tramitação de licenciamentos ambientais dos empreendimentos de geração de energia. Normalmente, a morosidade
ocorre devido à lentidão dos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais são desprovidos de volume de mão de obra necessária para que os entendimentos necessários entre os empreendedores e os técnicos ambientais sejam tramitados rapidamente. Fecham aspas. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito exatamente desse trecho que aparece no artigo. Eu estava me referindo aí sobre o trâmite de licenciamento ambiental para fonte hidrelétrica. Hidrelétricas, Isso, exatamente. Então, justamente. Então, o Mato Grosso ele é agraciado, né, abençoado com uma ampla rede de rios, onde você tem um potencial hidrelétrico fantástico, né, e todos os empreendedores buscam desenvolver os seus projetos. E a média de tempo, Nuremberg, que um projeto hídrico leva para ser aprovado é em média de 10 anos. Tá? Então, é patente que há uma morosidade, né, na aprovação desses licenciamentos ambientais. O governador Mauro Mendes tem implementado algumas simplificações para a burocracia, para que esse prazo seja reduzido, mas ainda hoje há necessidade de mais técnicos para que esse trânsito, né, entre o que o empreendedor está propondo e o que o órgão ambiental está entendendo daquele projeto possa ser esmiuçado para que as regras ambientais sejam cumpridas, mas que também os empreendimentos possam sair do papel e trazer os investimentos e todo o ganho, né, do ciclo virtuoso que traz para a economia do modo geral. Você pode reparar que todas as cidades onde você tem investimentos em energia, né, seja qual fonte for, você traz recursos, você gera emprego, gera renda, faz a roda da economia girar. Ô, Tiago, o estado de Mato Grosso, né, com tanta coisa boa que acontece aqui na nossa produção, tem dificuldades aí na qualificação de mão de obra, porque hoje, atualmente, é uma realidade, né, admitida, inclusive, pelo próprio governo e instituições, como o FIENTE e tudo mais, que estão trabalhando e tudo mais. No que diz respeito à geração de emprego, o segmento fotovoltaico, de que forma está colocado hoje? Abrange quantas pessoas? Isso gera o que em termos de economia também? Olha, dados agora de maio de 2022, a Solar no Mato Grosso já gerou mais de 20 mil empregos. Diretos? Diretos, tá? Então, e o mais importante, em todos os municípios do estado. Mais uma vez, voltando àquela questão que a solar fotovoltaica é a fonte mais democrática, do ponto de vista que todo mundo pode instalar e todo mundo pode aprender a instalar também. Então, como você fala, né, Paulo, é uma coisa que não tem volta, né? Cada vez que tiver uma mudança regulatória, por exemplo, onde seja tributado a energia que é injetada na rede, você está agregando um valor no segundo ciclo, que vem logo depois, que é o ciclo de armazenamento. Né? Então, à medida que a geração já começa a ser representativa dentro das fontes, dentro do Sistema Elétrico Nacional, o armazenamento ele vem como um segundo ciclo. E assim... o importante é a gente conseguir extrair de todas as fontes o que ela tem de melhor para a geração de energia. Então, vou te dar um exemplo de um mix, que seria você fazer uma híbrida entre hidrelétrica e solar. O fator de capacidade dos ativos de hidro no Mato Grosso, eles flutuam na faixa de 0,7%, ou seja, você está pegando 30% da sua conexão elétrica e não está ocupando ela porque tem falta de água. Então você poderia colocar um pouco de solar junto a essa hídrica para você fazer o uso flat daquela conexão elétrica e no caso da cheia, quando tiver 100% de produção só com a hídrica, você pode usar aquela solar para rebombear a água que já passou pela hidrelétrica, volta para a hidrelétrica de novo e gera de novo. Porque a hidro, ela não gasta água, né? A água só passa por ela. E fica tudo na energia limpa, né? Fica tudo na... Só frisar o número que você falou aí de geração de emprego. 20 mil. 20 mil nos últimos... Até o mês de... Quando foi? Maio de 22. Só recente, então, né? Eu quero encerrar, partindo aqui para o encerramento do programa, nós, no intervalo comercial, a gente continuou conversando assunto do bloco anterior, falávamos das PCHs, né? Eu queria uma opinião muito direta, não é, do segmento aqui da Absolar, do sindicato também, sobre isso que virou polêmica, tem virado polêmica, né? Ora aqui no Rio Cuiabá, ora acolá. Como é que vocês pensam sobre isso? A gente é contra essas leis que querem vetar
a sequer existência de um projeto de uma geração, seja de qual fonte for. Tá? No caso específico da proibição, dessas leis que estão proibindo projetos de hidrelétricas em determinados rios, a gente entende que, em primeiro lugar, elas são inconstitucionais, porque quem legisla sobre isso é a União. Então, não cabe a estados e municípios fazer nenhuma lei sobre essa questão que é de uso exclusivo, né, vamos dizer, seria de responsabilidade da União. Da ANA. É da ANA. E deixar o debate ambiental para dentro dos projetos. Que, né, os empreendedores possam levar as suas variáveis, os seus projetos, as suas estimativas para o órgão ambiental e isso ser analisado pontualmente. Não tem sentido você proibir uma região de ser contemplada com investimentos de energia que vão trazer um benefício econômico para aquela região. Então, e generalizar, dizer que todos os projetos elétricos são danosos para o meio ambiente também não é verdade. Hoje, mais de 65% da energia como um todo do Brasil ela é de fonte hidrelétrica. Né? A polêmica se estabeleceu aí, continua ramo e ramo, e a gente está aqui sempre noticiando isso. Eu não tenho tempo para mais nada, porque tem um horário de rede que a gente tem que cumprir aí, mas eu quero agradecer demais pela vinda aqui do Thiago Viana, que é coordenador da Absolar Mato Grosso e também presidente do Sindenergia. Thiago, o espaço continua a postos para me informar. Muito obrigado por ter vindo. Valeu o bate-papo, né, Lorenberg? Muito. Um show de informações aqui com quem conhece realmente do assunto. Você que não pôde ser atendido, a gente fica para a próxima. Eu agradeço pela sua participação. Obrigado por ter vindo aqui, amigo. Esse aqui é só ter novidade que a gente está aqui para bem informar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lorenberg. Assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês e sempre que for chamado, eu venho aqui compartilhar um pouco do nosso conhecimento do setor. Vamos falar, porque é um mercado que cresce a cada dia, o fotovoltaico aqui no nosso querido Mato Grosso, quente, velho de guerra. Abraço para o Silvério que está ali e também para a caríssima Stephanie Romero, que é a assessora de imprensa, que deu maior força para a gente aqui nessa pauta de hoje. Viu, Stephanie? Obrigado. E a todos também lá do sindicato e também da associação da Absolar. Obrigado, Lorenberg. Então amanhã a gente entrevista... Amanhã? Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui a professora e secretária municipal de educação, Edilene Machado, aqui da cidade de Cuiabá, e às 7h30 da noite. Não perca, a gente espera você, tá? Fica bem, fica com Deus também.